Rice, Gallagher, Bellingham, Foden, Rashford. Essa hora o Dorival já está acendendo as velas dele lá no vestiário, hein? Nesse recomeço da vida da seleção brasileira, né? Nessa nova oportunidade, nova etapa que de repente a seleção brasileira possa ter. Gente, independente da indiferença que a gente tenha para a seleção nesses últimos tempos, e eu sou um exemplo claro disso, me desinteressei por completo de seleção brasileira, tanto é que em Copa do Mundo eu torço para o Japão, eu torço para Portugal, eu torço para a Itália, torço para tanta gente e no final eu sempre acabo campeão, né? Torço para o nosso querido Uruguai, dos representantes do São Paulo, por quê? Porque é futebol, eu não misturo esse negócio de pátria de chuteira, né? E nem me sinto mais patriótico ou menos patriótico, porque torço para uma equipe de futebol numa Copa do Mundo. Mas enfim, é só um detalhe. E acho interessante nesse momento dar essa aguçada para poder ver Brasil e Inglaterra, né? De repente, pelo novo momento do Dorival Júnior, que é um cara extremamente sério, independente das críticas que possamos ter, independente de tudo que aconteceu, é um cara que eu quero acreditar que possa, de repente, de alguma maneira, fazer com que o futebol funcione. É claro que não depende só dele, depende de um monte de gente que parece que nunca está afim de arrumar, e o futebol brasileiro definha. É uma frase que eu uso já há muito tempo, e você percebe através do tempo o futebol brasileiro definhando, né? O 7-1, as eliminações para equipes, de repente, não tão tradicionais do futebol, em Copas do Mundo, né? A postura dos jogadores cada vez mais terrível, né? Cada vez mais mascarados, cada vez mais desinteressados, cada vez menos envolvidos com tudo que representa o futebol para o brasileiro, né? E agora misturado, infelizmente, a bandidagem, né? Misturado a coisas nojentas, né? Coisas que realmente fazem a gente repensar uma série de coisas da vida, como essa ocorrência com o Robinho, como essa ocorrência com o Daniel Alves e com essa ocorrência do financiador aí dos caras. Mas enfim, eu não quero falar disso, eu vou falar disso especialmente num único só vídeo, tá? Mas Brasil e Inglaterra, hein? Brasil e Inglaterra, Dorival Júnior acendendo vela no vestiário. Rony, mas o futebol inglês tá tão superior assim ao futebol brasileiro? Não, não é essa a questão, né, gente? A questão mesmo é o nível baixíssimo que está o futebol brasileiro. E, de alguma maneira, isso tem um peso, né? Tem um peso que deve ser levado em conta, porque, de um lado, além do futebol estar em baixa, você tem um Dorival começando um trabalho, né? Então, montando lá o timinho dele, de alguma forma, para tentar enfrentar essa Inglaterra com jogadores que voam nos seus clubes, né? É interessante essa coisa do futebol inglês, né? Campeão mundial em 1966, pouca outra coisa de representatividade no futebol mundial, eu digo em termos de título, de conquista, né? É muito legal conhecer o English Game, né? English Game, que é uma série Netflix que fala do começo do futebol. Eu assisti, é muito legal para quem gosta de futebol. Fica aí a dica, e os ingleses que se gabam aí, lógico, né, de terem trazido. Charles Miller, que veio aqui para o Brasil, né, com as regras do futebol, ensinando o futebol. Então tem toda essa ligação do futebol que a gente tanto ama com o inglês. E nada como um recomeço com o Brasil e Inglaterra, né, que de repente não tem o tamanho do Brasil e Inglaterra de antes, mas continua sendo um jogo tradicional. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, melhorando dia a dia. Obrigado aí pelos votos de recuperação. Ainda estou bem meia boca mesmo. Já naturalmente já é meia boca. Você imagina a gente meia boca do meia boca. Mas faz parte do pacote, né? E a gente vai tentando administrar da melhor maneira possível. Senhores, há muito tempo eu não tenho apreço, assim, não tenho ligação nenhuma com a seleção brasileira, né? Me lembro a primeira Copa do Mundo que eu assisti na televisão, em preto e branco ainda, Copa do México, maravilhosa Copa do México, isso eu me lembro direitinho. Teve um Brasil e Inglaterra, né? Brasil e Inglaterra, se vocês colocarem no Google, um dos jogos mais sensacionais entre duas seleções numa Copa do Mundo. 1-0 que era para ser 10-10, né? A maior defesa de todas as Copas foi nesse jogo, numa cabeçada do Pelé, que Gordon Banks colocou para escanteio. Assistam aí, a maior defesa de todos os tempos de um goleiro, né? Você vai ter o golaço do Jairzinho, a obra de arte que é o gol, né? A bola que chega ao Tostão, o Tostão que trabalha a bola pela esquerda, encontra Pelé ali na frente da área, o Pelé para a bola, dá um tapa para o lado
e a televisão não aparece quem vem chegando e vem o Jairzinho pegando de meio que sem pulo, meio que 3 dedos, afundando o goleiro Banks. Né? Um jogo maravilhoso, um jogo sensacional, jogadores incríveis, Bob Moore, Bob Charlton, Jairzinho, Gerson. O Gerson não jogou esse jogo, né? Jairzinho, Tostão, Pelé, meu Jesus, Clodoaldo, Maria, não vou ficar até falando amanhã disso, um jogo inesquecível, coloca aí no Google, né? Para você também poder rever. Tem aquele jogo de 2002, em que o Ronaldo Gaúcho faz aquele gol, né? Com aquele efeito, né? Que o goleiro pensa que ela vai cruzar, ela cai dentro do gol. É uma história muito legal de duas camisas pesadíssimas no futebol, né? Do futebol mundial, o Brasil com muito mais título, o Brasil com muito mais tradição e hoje muito mais embaixo, né? E essa é a grande questão, né? Não estou dizendo em voltar a me apaixonar pela seleção brasileira, porque esse negócio da paixão, meus irmãos, é uma coisa muito relativa, é uma coisa muito de momento e de coração, né? A gente não sabe realmente o que vai sentir daqui a um tempo com relação à seleção brasileira. Eu sei o que eu sinto hoje, né? E desculpe o termo, mas é um desprezo muito grande pelos jogadores que nós temos, né? Pela direção do futebol brasileiro que nós temos, pelos dirigentes que nós temos, por grande parte da imprensa que nós temos. Então, assim, todos eles, né, levaram o futebol para o buraco, a tal frase que eu falo já há algum tempo, que o futebol brasileiro definha. E você vai percebendo, né? O 7-1, as eliminações, tudo aquilo que aconteceu na vida do futebol. Agora não vai para a Olimpíada, é uma vergonha essa molecada salto alto, futebol sem gestão nenhuma, empresariada nadando de braçada. Enfim, o futebol está um caos, está num buraco e isso faz a gente se afastar, né? Eu em Copa do Mundo torço para o Japão, para a Itália, para Portugal, para o Peru, para o Uruguai, para um monte de gente, eu termino sempre campeão. Né? Porque para mim não passa de futebol, não passa de time de futebol. Eu não tenho essa ligação de pátria de chuteira e de que o futebol representando a nação, eu não entro nesse caminho aí, para mim isso é papo furado, mas respeito, logicamente, quem entende assim, né? Enfim, o Dorival hoje tem mais uma oportunidade de fazer, coitado, é um cara sozinho, né? Você sabe que dirigente não tem, você sabe que os jogadores têm má vontade, você sabe de um monte de coisa que acontece no futebol, né? E o Dorival tem um trabalho aí que eu vou falar para vocês, né? E tá começando só contra a Inglaterra e contra a Espanha, só isso ele tem pela frente, ele não tem mais nada para fazer da vida dele, né, do que começar desse jeito, e um Wembley contra a Inglaterra. A Inglaterra que hoje tem o melhor futebol do mundo, não estou falando do futebol da seleção inglesa, estou falando do futebol inglês como um todo, que condensa ali os melhores treinadores, os melhores jogadores, as melhores equipes, o futebol em velocidade, tem gente que não curte, e a gente entende bem. Eu acho que eles conseguem conciliar um pouco de arte, né, para a realidade hoje do futebol, nessa velocidade que o futebol exige e tem que ter. Você vê grandes partidas, né? Você vê grandes clássicos, você vê jogos sem falta, você não vê jogador fazendo bolinho em juiz, você não vê jogador caindo quando olha lá fora e vê que vai ser substituído para ganhar tempo. Você não vê essas coisas, né? O futebol inglês hoje ficou um futebol mais limpo, mais clean, muito mais perto daquilo que, de repente, né, eu vi há algum tempo atrás. Então é um futebol que eu admiro, é um futebol que hoje eu gosto de ver, que eu gosto de assistir por todos os aspectos. E o Dorival vai ter que enfrentar essa rapadura, hein? Banguela sem dente vai ter que comer rapadura. Como eu brinquei, vai ter que tirar o nosso Dorival foi escalado para tirar os fiapos de carne do dente do leão e o leão está acordado na jaula. Não é só isso que ele tem que fazer. Por quê, gente? Porque é um começo, e o começo é aquilo, né? Você imagina o que você está pegando pela frente, né? Então, de repente, você faz uma exibição que você fala, cara, que coisa legal que foi isso. Até surpreendente. E de repente você fala, meu Jesus amado, estamos realmente no fundo do poço. Eu acho que o meio termo aí vai ser meio complicado ao final do jogo, vamos até fazer uma aposta aí de repente, na brincadeira. Vai ser complicado você ter essa visão, né? Você pega lá uma defesa completamente nova do Brasil, um goleiro novo, né, jogando em Wembley contra a Inglaterra. Do lado de lá você pega os jogadores ingleses que estão voando aí nos seus clubes, no Real Madrid, no City, no Liverpool. Então, assim, cara, é um enfrentamento gigante, hein? É um enfrentamento terrível. E o Dorival montou mais ou menos um time que, assim, eu não sei, Dorival, eu trabalharia num 4-4-2, sinceramente, para começar, assim, uma campanha, para colocar um time em campo contra a Inglaterra e um Wembley, com todas essas circunstâncias, eu preservaria muito mais ali um meio de campo mais contido para ajudar a minha defesa um pouquinho mais, uma defesa nova com o Beraldo, né? E
o que eu faria? Eu deixaria 2 atacantes, então eu colocaria ali um meia de ligação. De novo, hein, gente? O treinador brasileiro não gosta de meia, né? É impressionante como o treinador brasileiro não gosta de meia. Porque o Paquetá ele não é meia, o Paquetá é um segundo volante. Ele é um volante que sai bem com a bola. O Dorival está aproveitando que ele é meio híbrido e vai usar ele ali. Né? Na verdade, são 3 volantes, sendo que um sai jogando melhor com a bola. Essa é a realidade. E por que não ter um armador ali? Né? Por que não ter um jogador de armação junto desses 3 e de repente sacar o Rafinha, jogar com o Rodrigo e Vini espalhado? Mas quem sou eu na fila de pão? Se eu fosse bom, eu estava lá em Wembley essa hora, dirigindo o Brasil, e não o nosso querido Dorival Júnior. Enfim, tudo suposição, tudo ideia, tudo passa pela cabeça da gente o que pode ser, o que pode não ser. O que a gente quer, de repente, é voltar a enxergar na seleção brasileira alguma coisa que chame a atenção da gente, como chamava na Copa de 82 com o Tele, como chamou na Copa de 70 lá no México com o Pelé, com o Gerson, com o Rivelino. Né? Isso é uma coisa que ainda eu preservo no coração. Né? E que eu espero um dia poder novamente despertar, porque a gente que ama futebol, gente, a gente quer um pacote completo de futebol e de repente pode ter isso. Que Dorival comece com o pé direito, vamos ver. E depois do jogo tem pós-jogo, hein? Vou estar lá no YouTube com a galera do Manicômio, com o nosso querido Silva, pessoal todo lá, para poder falar um pouquinho também de São Paulo, é claro, e de seleção brasileira. Legal, irmãos? Bota o palpite aí de hoje. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, tamo junto. Grande abraço.